Boa tarde a todos. É com muita alegria que participamos deste evento, quando o professor doutor Cleidson Umido, que é um estudioso bastante conhecido em todo o Brasil, da doutrina espírita, vem atender o convite da Abrame, de Mato Grosso do Sul, para nos trazer a sua abalizada palavra sobre o espiritismo. Nós parabenizamos a Abrame, que é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, Delegacia de Mato Grosso do Sul, na pessoa da sua delegada, doutora Luciane Esquerdo, e também do delegado adjunto, o desembargador Rui Celso Florenci, por essa iniciativa. E a todos os magistrados associados da Abrame nesse estado, bem como todos os amigos que acompanham esta live ou que vão assisti-la posteriormente. Impossibilitado de estar pessoalmente nesse evento, eu aproveito o ensejo para convidar todos a participarem do próximo Congresso Brasileiro dos Magistrados Espíritas, promovido então pela Abrame, a se realizar nos dias 12 e 13 de setembro, próximo, em João Pessoa, na Paraíba, quando nós teremos a oportunidade de debater temas importantes à luz da doutrina espírita. O tema central do Congresso será ser espírita, estar na magistratura. Esse Congresso Nacional é realizado a cada 2 anos e maiores informações poderão ser encontradas no site abrame.org.br ou então com a nossa delegada no Mato Grosso do Sul, doutora Luciane. O evento está aberto também a quem não é magistrado. Desejando, então, um ótimo evento no dia de hoje, transmito a todos o meu fraterno abraço, o nosso agradecimento ao palestrante Dr. Cleidson, e eu desejo sincero de que continuemos todos unidos com fidelidade e fé em Jesus. Muito obrigado. E nós vamos, na tarde de hoje, refletir a respeito do Código Penal da Vida Futura, que está no livro Céu e Inferno. Até uma homenagem ao livro, né, que esse ano está completando 160 anos de lançamento. O que nós vamos discutir hoje está lá no capítulo 7 da primeira parte, uma vez que a segunda parte são só os exemplos. Então, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, Kardec começa exatamente esse capítulo com essa frase: o Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular para formular um código fantástico. O que representa isso? Se nós olharmos as religiões, elas sempre apresentaram um Criador, um Deus, com vários nomes, né? Tupã, Jeová, Deus, Thor. Sempre apresentou um código de ética e sempre apresentou um certo julgamento a respeito desse código de ética. Então, se nós formos lá no Antigo Egito, nós vamos ver o julgamento de Osíris, que tinha a deusa Maat, colocava uma balança, de um lado o coração da pessoa e do outro uma pena de avestruz. Para onde pendesse a balança, seria o destino da pessoa. Se nós olharmos no próprio cristianismo, nós vamos ver uma incorporação do céu e do inferno a partir da influência do zoroatrismo. Então, o zoroatrismo trouxe essa influência quando eles estavam no exílio da Babilônia. Se nós estudarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que antes do exílio da Babilônia, não tinha essa ideia de julgamento, céu e inferno. Isso foi incorporado a partir do zoroatrismo, de acordo com muitos historiadores. O próprio Messias, o julgamento final. Mas tudo isso é teoria. Tudo isso não foi comprovado, são apenas histórias. E Kardec, olha como ele é bem interessante, bem usado quando ele fala assim: suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas de observações positivas sobre fatos que podem ser resumidos da seguinte maneira. Então, Kardec não faz uma hipótese, Kardec não parte do abstrato, Kardec faz uma revelação. Por exemplo, quando nós pegamos primeiro, né, o que é revelação? Tirar o véu. O que é tirar o véu? É você enxergar algo que sempre existiu, só que você não tinha acesso. Então, se eu revelar o que está atrás dessa parede, por exemplo, eu vou ver que sempre existiu. Simplesmente a parede impedia. Os telescópios hoje estão mostrando que sempre existiu.
só que nós não conhecíamos. Então, o James Webb, por exemplo, está revelando novas estruturas. Assim como o microscópio, né? Sempre existiu bactérias, sempre existiu protozoários, sempre existiram vírus. O microscópio revelou esse universo. Kardec, utilizando a mediunidade, revelou o mundo espiritual. Por isso que a gente fala que o espiritismo é a ciência do espírito, que estuda a sua relação, de onde ele veio, para onde ele vai, com a relação com o meio. Então, Kardec, utilizando a mediunidade, adentrou no plano espiritual e começou a fazer pesquisas, entrevistas, qual era a situação de cada ser mediante o que ele fez na vida. E o livro Céu e Inferno tratam de 67 histórias, a segunda parte. Ela é dividida em espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos ainda com, né, embravecidos com a morte. Então ele vai separando e vendo, conforme a atitude do espírito em vida, qual era a sua consequência depois da morte. Por isso que ele diz que todo esse estudo, esse Código Penal da Vida Futura, não foi uma curiosidade, não foi uma hipótese. Foi feito através de pesquisa. Né? Então, isso dá muita propriedade ao que ele diz, esses elementos. Quantos itens nós temos nesse Código Penal da Vida Futura? 33 itens. São 33 itens, e ele diz exatamente o seguinte, no 33º, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios. Então vamos lá. Ele faz 32 princípios e o 33º ele fala, vou resumir. Resume em apenas 3. E a gente vai enfocar bastante nesses 3, tá? Só que depois desses 3, ele faz o resumo do resumo em uma frase. Eu acho essa frase uma das mais brilhantes que tem no código, porque é uma frase simples, é uma frase que diz tudo para a nossa consciência. Ela diz assim, ó, a cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra, tal é a justiça divina. Então ele fala assim, olha, trazendo para o dia a dia, né? Eu vou te dar uma gleba, vou te dar uma terra. Plante à vontade. O que é a justiça divina? Você vai colher. Olha que maravilha ou algo que vai dar medo, né? Por quê? O que eu estou plantando? Justiça divina é isso. Fala, plante à vontade, a certeza da colheita. Se eu estiver plantando coisas positivas, eu vou ter a colheita dessas coisas positivas. Se eu estiver plantando coisas negativas, eu vou ter essa colheita. E é muito simples assim. Então, nós não podemos culpar ninguém daquilo que nós estamos recebendo. Então, nesses 3 itens, ele vai falar exatamente o seguinte: o sofrimento é inerente à perfeição. Toda imperfeição traz consigo um castigo. O homem pode libertar-se dessas imperfeições com o efeito da vontade. E aí eu gostaria que a gente fixasse nesses 3 itens, que é o resumo de tudo, o que eles têm em comum. Se a gente olhar, analisar, estudar, nós vamos ver que todos eles falam sobre a imperfeição. Então, o Código Penal da Vida Futura nada mais é do que o seguinte, um código para nós nos libertarmos das imperfeições e atingirmos o estado de espíritos puros. Veja que ele não está falando em crime, ele não está falando em erros, ele está falando o seguinte, nós somos imperfeitos. E só vamos sair dessa relação de castigos e equívocos a hora que nós atingirmos a perfeição. Então, o resumo dele é tudo isso. Então, nós poderíamos pensar o seguinte, que cada desafio é uma oportunidade. De quê? De mudança, de transformação. No Livro dos Espíritos, na questão 132, fala qual é o objetivo da encarnação. Ele fala atingir a perfeição. Qual é o objetivo da encarnação? Atingir a perfeição. Somos perfeitos? Não. Então, nós vamos ficar nesse ciclo até atingir a perfeição. Aí nós seremos espíritos puros. Cada oportunidade, né, cada desafio, eu gosto muito de citar Viktor Frankl, né, que é neuropsiquiatra austríaco, ele fala o seguinte, se o momento está bom, aproveite. O momento está bom, curte. Às vezes a gente fica olhando o passado, olhando o futuro e não aproveita o presente. Se o momento está bom, aproveite. Se o momento não está bom, lute para transformá-lo. Né? Vamos lutar para transformar esse momento. Agora, existem coisas na nossa vida
que a gente não consegue transformar. Tem coisas que não adianta. E aí ele fala, quando nós estamos nesse momento em que nós não conseguimos transformar, transforme-se. Transforme-se. Quer dizer, você vai ter que atingir novas consciências, novos pensamentos para poder entender aquilo que você está passando. E nesse transforme-se, nada mais é do que um convite para uma mudança vibracional, uma mudança para podermos evoluir. Tá? Agora, como é que eu vou chegar nessa perfeição? E aí a gente pode imaginar, né, a justiça da terra e a justiça divina. Dá para comparar? Não. Por quê? Se a justiça divina é que todos têm que atingir a perfeição, então vamos entender por que a diferença é tão grande. Para isso eu vou buscar lá na mitologia grega a figura de Cronos, que é o deus do tempo. Ele comia os seus filhos, né? A mitologia diz isso. Ele foi enganado por Zeus para comer pedras, e Zeus se escondeu, foi criado fora, tal. Mas o símbolo disso tudo qual é? Que o tempo destrói tudo. O tempo destrói tudo. Então, se nós olharmos o local que nós estamos aqui hoje, com certeza, um dia não existirá. Se nós olharmos, né, todo o sistema solar que nós estamos inseridos, uma hora ele não vai existir. Para a gente ter uma ideia, o Sol, com seus planetas, demora 225 a 250 milhões de anos para dar uma volta completa em torno da Via Láctea. Quer dizer que quando chegaram os primeiros dinossauros até hoje, o Sol não deu uma volta. Mas, gente, tudo isso vai acabar. Tudo isso será destruído. Tudo nasce e morre. Sabe o que não será destruído? O espírito. Ele é imortal. Então, quando a gente está falando em tempo, eu trouxe essa figura, né, tão grande do Sol, 250 milhões, a gente fala, nossa, é muito tempo, como é que a gente vai ver isso? Nós vamos, porque nós somos imortais. Nós temos o tempo a nosso favor. Por isso que com o tempo todos nós seremos o quê? Perfeitos. Todos nós sairemos da imperfeição, sairemos do sofrimento e seremos coautores. Iremos, como Jesus, auxiliar outros planetas e outras pessoas. Então, o que a justiça divina tem a seu favor? O tempo. Ela vai transformar cada um de nós através dos ciclos de reencarnação, né? Agora, quando se fala em tempo, eu gosto da questão 738 do Livro dos Espíritos. Essa questão é bem interessante, que ela fala por que Deus manda tantos flagelos destruidores? Ele poderia usar outro método? Sim, poderia. Só que o homem é muito arrogante, muito vaidoso. A gente manda recado, ele ignora. Então, pergunta Kardec de novo, mas vem cá, não morrem pessoas justas, pessoas injustas nesses flagelos? Morre um monte de gente, milhares, a gente vê todos os dias. Olha só o que ele diz. Vocês se preocupam muito com o corpo, entretanto ele nada é. Porque um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Um século do seu mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Então, observem só que a gente tem o tempo a nosso favor e é através desse tempo que esse código vai atuar. Terceiro, pode-se o homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade? E aí a gente vai dar uma grande dica. Qual que é a alavanca? Qual que é o objeto maior para a gente conseguir a perfeição? A vontade. E onde que nós podemos deduzir isso? Lá no Livro dos Espíritos, nas questões que fala das paixões da alma, que começa lá na questão 907. A questão 909, toda vez que eu leio, eu fico com, sabe, me dá até uma tristeza, que ele pergunta assim, ó, pode o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Fala sim, frequentemente fazendo um esforço muito insignificante. O que falta é vontade. Ah, com poucos de vós fazem esforços. Então, dá para mudar? Dá. Falta vontade. E ele fala com o mínimo de vontade. Né? E aí continua lá na questão 911. Existe uma paixão que é irresistível, a vontade é impotente de dominá-la? Aí a conclusão é o seguinte, não. Na verdade, quando você diz que quer, é somente dos lábios, porque se complaz com esse defeito. Se satisfaz com ele. Agora, a hora que você libertar-se dele, é a vitória do espírito sobre a matéria.
Então, essa luta nossa, pessoal, para o crescimento, é a vitória do espírito sobre a matéria, é vencer a matéria. Vencer. Sócrates fala exatamente lá no Evangelho, né? O homem se extravia e se perturba toda vez que utiliza da matéria como referência, que a matéria é efêmera. A felicidade, os valores, qualquer coisa em cima da matéria, porque ela, não, ela é efêmera demais. Então, sofrimento e felicidade são inerentes ao grau de purificação. E aí eu queria chamar a atenção do seguinte: qual é a origem desse sofrimento? Qual é a origem desses nossos erros? E aí eu vou trazer lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, Lei do Amor. Daí ele fala o seguinte: em sua origem, o homem é só instinto. Quanto mais avançado e corrompido, sensações. Quanto mais instruído e depurado, tem sentimentos. O mais nobre sentimento é o amor. Qual a jornada do instinto? A gente vai sair do instinto, e no começo a gente é instinto, nos primeiros, né, nas primeiras vezes que nós viemos do rei nominal, instinto puro. Eu quero, eu bato, eu quero, eu tomo, eu quero, eu brigo. Instinto. Aí nós confundimos a felicidade com o quê? Com essas sensações. A sensação do prazer, a sensação do comer, de satisfazer, né, do beber. Essas sensações vão se transformar em sentimento. E depois o mais nobre do sentimento, que seria quem? O amor. Essa é a jornada que todos nós vamos percorrer. Por isso que eu falo, essa é a verdadeira justiça divina. Todos nós seremos o quê? Um dia espíritos puros. E aí, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a felicidade, né? Por quê? Porque a felicidade, de repente, fala, você é feliz? Sou, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Qual que é a verdadeira felicidade? Né? Qual que é o sentido de felicidade? Na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando ele começa as leis morais, ele fala assim, o que é lei natural ou lei de Deus? Fala, é a única que pode provocar a verdadeira felicidade para o homem. E ele só é infeliz quando dela se extravia. Então, a verdadeira felicidade, de acordo com a doutrina espírita, está no entendimento das leis naturais. Aí a gente vê um monte de gente comprando um livro de autoajuda, não sei o quê. Peraí, você quer ser feliz? Quero. Então tem que entender as leis naturais, que vão da questão 614 a 919, que são 10 as leis naturais. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Olha que interessante, né? E aí, vamos pegar uma situação de pessoas que tiveram entendimento disso, tá? Tiveram entendimento disso. Desejos e impulsos. Eu quero atingir a felicidade. A felicidade em base de quê? Eu vou pegar dois exemplos. O rei Salomão, que lá em Eclesiastes é uma poesia, né? Eclesiastes é lindo. Há um tempo para tudo debaixo do sol, um tempo de nascer, um tempo de morrer. E ele chega uma hora que ele fala assim, eu fui rei, tive tudo. Tudo que meus olhos desejaram, eu lhes dei. Essa frase é muito profunda, gente. Olha só. Tudo que meus olhos desejaram, eu tive. Sabe o que eu pergunto? Se eu tivesse esse poder, tudo que meus olhos desejassem, eu desse. Será que eu estava criando asas ou algemas? Aí mostra o estado de evolução. Né? O que eu estou criando? Quer dizer que todos os meus desejos, se forem cumpridos, eu estou indo mais contra ou a favor das leis divinas. É uma reflexão que a gente tem que ter. Imagina você poder ter tudo que seus olhos desejam. E Salomão fala. E sabe o que ele conclui? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, se você olhar naquela eternidade, o Sol girando, a gente no planetinha Terra, e que adianta, né? Aquele poder de 20 anos, 30 anos, nada representa. Saciar aquele desejo, que na realidade vai criar algemas e não asas. Tudo é vaidade. Ao contrário dele, Confúcio, em Analectus, capítulo 2, tem uma frase, eu gosto de comentar os dois, né? Ele diz o seguinte, aos 15 anos, eu comecei o estudo das leis. Aos 20, já entendi as leis. Aos 30, comecei a ver que o céu tinha um propósito para mim. Aos 40, tentei seguir as leis. Aos 50, eu já conseguia diferenciar uma verdade. Difícil diferenciar uma verdade. Aos 60, comecei a praticar a lei.
E aos 70, olha só, eu fazia tudo que meu coração desejava sem se afastar 1 milímetro da lei. Viu a diferença de um homem em evolução? Não vou dizer que ele fazia isso, mas de um homem que você atende todos os seus desejos, você não se afasta 1 milímetro da lei. É um Jesus, vamos dizer assim, né? Seus desejos ele satisfaz. Quer dizer que houve uma pureza de coração. Bem-aventurados os puros do coração, né? Lá, pureza de coração é tirar esses equívocos que nós trazemos da jornada evolutiva lá da lei do amor. Né? Primeiro vem o que? Instinto, sensação, sentimento, nós vamos incorporando. E nós vamos ter que purificar. Na verdade, o Sermão da Montanha são estágios para a gente chegar à perfeição. Né? Cada bem-aventurança é um estágio. É uma imperfeição que eu tenho que tirar para atingir o reino dos céus. Né? E aí, no próximo, a gente pode pensar o seguinte. De 6 a 10 do Código Penal da Vida Futura, a conclusão que a gente tira assim. O espírito é responsável. Gente, eu falo, é difícil ser espírita. É mais fácil, né? É mais fácil aceitar Jesus e tal, porque o espírito é responsável não pelo mal não apenas pelo mal que cometeu, mas também do bem que deixasse de fazer. Essa aí a gente fala, será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou deixando oportunidade? Quantas oportunidades eu estou tendo? Você me alcança uma água para mim, por favor? Quantas oportunidades eu estou tendo e estou jogando fora? Porque eu poderia estar fazendo bem e não estou fazendo. E isso eu sou responsável. E lá no livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier, através de Irmão X, ele conta uma história de Kardec. Diz que Kardec ficou sabendo do sonho de Lutero, ele atingiu os planos espirituais e se assustou. E Kardec dormiu pensando nisso, sonhou e foi levado para os planos espirituais. Né? Aí chegando lá, viu pessoas gritando, pessoas gemendo, a maior confusão. Falou, vem cá, esse pessoal é o pessoal do Gengis Khan? Falou, não. Esses aí são os que queimaram os cristãos? Não. Quem é esse pessoal? Falou, são aqueles que conheceram o cristianismo, tiveram oportunidade de fazer o bem e não fizeram. Ele ficou tão assustado que no dia seguinte, lá na conversa que ele teve, isso foi durante a montagem do Livro dos Espíritos, ele colocou a seguinte pergunta, que hoje é a questão 642. Essa pergunta foi depois do sonho que ele teve. Diz o seguinte, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará o homem não pratique o mal? Não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, a transformação, essa é pesada. Essa é pesada. Né? Eu lembro que tem um item, que acho que eu nunca esqueci do Céu e Inferno, e eu li faz muitos anos, que chama assim, de uma dessas pessoas que ele entrevistou, que chama Nulidade sobre a Terra. Isso. É a história de uma pessoa que não tinha feito nenhuma grande maldade, mas não tinha feito nada, né? E eu lembro quando eu li que eu fiquei com isso muito forte, assim, tá? Mas não basta eu não errar. Sim. Eu lembro que esse item, até hoje eu decorei, esse nulidade sobre a terra. A pessoa não tinha feito nada. No livro O Céu e o Inferno, um dos exemplos tem pessoas assim, que passaram a vida inteira, não fizeram mal, não fizeram bem, chegando lá, que eles estão passando. Por isso que esse Céu e Inferno está mostrando exatamente o que você fez na Terra, como é que funciona lá. É um livro, gente. O Espiritismo é o seguinte, a gente vai estudando, a gente vai ficando preocupado, né? Mas vamos lembrar que, eu sempre lembro do universo girando, falo, tem tempo, porque nós não vamos purificar. Não é para sempre, né? Isso não. É o do Espiritismo. Depois você pode voltar, se reencarna de novo, sai daquelas regiões horrorosas, volta, né? Você tem o tempo. O sofrimento e a felicidade como experiências internas não locais. Você entende? É bem interessante. Uma experiência não local. O que é? Porque a felicidade ou a tristeza ou o sofrimento está na consciência, não é local. Nós não temos um céu que se leva, nem um inferno que eu vou. O céu e o inferno eu carrego dentro de mim. Se nós estudarmos todos os exemplos, os 67 exemplos do livro Céu e Inferno, isso fica muito claro. Né? Que o céu e o inferno é provocado pela minha consciência, é meu estado de sofrimento em cima, quando eu me deparo com a lei.
E aí, eu tenho uma frase que eu acho bacana, que é essa ideia é libertadora, porque tira Deus da posição de carrasco ou favoritista, quer dizer, aquele cara que vai julgar, não é que vai julgar, cada um com a sua cabeça, cada um com seus amores, cada um com seus pendores, vai para regiões vibracionais que coincidem com a dele. Tá? Se eu tenho um certo pensamento, eu vou exatamente para a região dessas colônias com esses pensamentos. É vontade minha, não tem como. É meu desejo, é vibração minha. Então, não é que tem um carrasco cuidando da gente. Na realidade, nós somos livres no pensar, livres no colher, livres no fazer. Às vezes a gente tem, não, Deus sabe da minha intenção. Deus sabe, eu falo, tem muitas religiões que colocam Deus como se fosse um despachante, né? Não, Deus vai levar, Deus vai... Não, Deus nos dá a lei. Testemunha de defesa, né? Deus sabe. Exato. Deus nos dá a lei e falou, a lei é essa, você tem o livre-arbítrio. Aquela frase final, é livre na colheita, né? É livre no plantio, escravo na colheita. E aí nós vamos ver do item 24 ou 26 do Código Penal da Vida Futura, exatamente a consciência de cada um sendo acusado. Do vaidoso, do orgulhoso, do avarento. O cara ficou aguardando fortuna a vida inteira. Aí aparece lá os herdeiros gastando à vontade, né? Passando bem naquilo tudo que ele ficou juntando. Então, o sofrimento dele é ver isso. Né? Então, cada um vai ter o sofrimento mediante a sua consciência. E o livro deixa bem claro isso, porque Kardec não tirou isso da cabeça dele. Foi a partir do estudo de todos os casos que ele colocou, fora os que ele não colocou, né? Por isso que não existe uma natureza exata para cada vamos dizer assim, para cada coisas equivocadas. Não, você fez isso, faz aquilo. Ah, você fez aquilo, então você vai pagar desse jeito. E o espírita tem mania de falar assim, não, você nasceu sem a mão, é porque na outra encarnação você... Gente, basta estudar o Código Penal da Vida Futura, que ele fala o seguinte, não tem relação da natureza com a pena. Por quê? Cada uma depende da sua consciência. E aí você pega um caso muito comum dos suicidas, né? A pessoa fala, a pessoa suicidou, vai morrer, vai fazer isso. Estuda lá, são 9 casos de suicidas. Se você estudar os 9 casos de suicidas, cada um passa na erraticidade situações diferentes. E de acordo com o crime que ele cometeu. Tem, por exemplo, o pai e o conscrito. O filho foi chamado para a guerra, para ele salvar o filho, ele se mata. Se matou por amor ao filho. Aí tem uma mãe que perdeu o filho e se matou para tentar achar o filho. E o interessante é que a pena dela é não ver o filho. E a pena do pai, né, exatamente ele não acreditar na providência divina. Porque o filho, de repente, tinha que passar por aquilo para ser o progresso. Tinha que passar por aquilo, talvez até para ajudar outras pessoas. E aí a gente tem a mania de querer, né, fazer as coisas da maneira que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente que é pai, né, a gente às vezes peca nisso. Né? Por quê? Às vezes a gente não acredita na divina providência, quer interferir em tudo. E sendo que os nossos filhos já vieram com um planejamento espiritual, já vieram para fazer essa ou aquela profissão, vieram para ter essa ou aquela opção de vida. E a gente quer encaixar a nossa caixinha. Só que a nossa caixinha evolutiva vem em cima do nosso planejamento espiritual. O que a gente tem que dar é a formação para que ele, né, seja o homem de bem. Exatamente o que Kardec fala, o Evangelho segundo o Espiritismo fala exatamente isso. Qual a obrigação primeira do pai? É aproximar a alma de Deus. Essa é a primeira opção. A gente fala, eu odeio a escola. A primeira, aproximar a alma de Deus. Para ele ter opção, de escolha. Tá? Caso que eu lembro que me marcou desses de suicídio, quando eu li, fiquei assustadíssima também, é uma pessoa que como ela foi antes da hora, né? Aí ela sente os bichinhos, comerem ela, sabe? O espírito não é afastado do corpo, ele fica ali no corpo, no cemitério, e ele fica sentindo os bichinhos. Nossa, aquilo quando eu li, eu falei, meu Deus! E muitos passam por isso exatamente porque estão cheios de carga vital. E uma vez André Luiz, numa dessas incursões, viu e falou assim, vamos ajudar, né? Vamos tirar ela presa ao corpo e ver no corpo nesse estado. Aí o orientador falou assim, não faz isso. Se você fizer,
vai piorar a situação, que ela vai voltar lá naquele lugar e vai tocar terror, mais ou menos isso. Quer dizer, aquilo lá era uma âncora para evitar que ela errasse mais. Olha só que a gente não tem noção, né? Então aquilo lá, a gente às vezes olha e fala, ó, isso é um mal. A gente vai estudando, vê que não existe o mal. A justiça divina, ela sempre tem o porquê daquilo. E sempre é aprendizado. E sempre é evitar que você erre mais. Né? E aí a responsabilidade, né, das faltas não é só, aí outro problema, não é só o que você cometeu, mas o que você fez com que os outros cometessem. Às vezes você induz a pessoa ao mal, ou você se aproveita da pessoa e daquela sua relação com a pessoa, ela se perde. Então nós somos responsáveis pelos nossos atos e nessas influências. E aí o exemplo que Kardec dá, assim, uma suicida, por exemplo. A suicida é punida? Sim, mas aquele que por maldade impede impele outra a cometê-lo, sofre uma pena maior. Então, essas penas, como eu falou, nada é igual, porque depende muito de onde? Da nossa cabeça, da nossa consciência. Né? Arrependimento, expiação e reparação. Eu fiz um mal, fiz um equívoco. O que é necessário para eu quitar isso? 3 coisas. Quais? Arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento real. Eu saber que o que eu fiz está errado. Que a gente faz, meio que se arrepende falando assim, mas eu tinha motivo, né? Saber o que eu fiz está errado. Expiação é passar por aquilo. E reparação é ajudar a pessoa que eu prejudiquei no crescimento. Eu vou ter que resgatar e ajudar essa pessoa. Um caso aí que a gente tem do Druso, Silas e Aida, exatamente no livro Ação e Reação, né? É longo, mas depois quem quiser procurar no livro é bem interessante. Eles vão buscar essa Aida lá nas regiões bem trevosas para trazer ela, para colocar ela como filha, como irmão, para poder ajudar ela a reparar. Porque no erro do passado, eles fizeram ela cometer alguns equívocos. Então, essa é a reparação. Você ter que ajudar a pessoa que se perdeu a encontrar o caminho. Né? Então, a coisa não é tão simples assim. Não é um julgamento, eu digo que o julgamento da balança, céu e inferno, basta você ser 51% bom. O resto você pode ter de defeito. A doutrina espírita fala o quê? Meu amigo, é 100%. Você vai e volta até atingir. Não importa. A Via Láctea vai acabar, o Sol vai acabar, mas você vai estar nessa jornada. Por isso que é importante a pluralidade dos mundos. Né? E aí, para encerrar, eu deixei essa reflexão para a gente. Na justiça divina, cada lágrima convertida em arrependimento é uma sentença de libertação. Cada gesto de amor é um artigo vivo no código da nossa redenção. Queria agradecer aí o convite, né, da Luciane, agradecer a oportunidade da gente estar aqui estudando, falando de doutrina espírita. E sempre vamos estar disponíveis aí para novos eventos aí para a gente estudar, refletir cada vez mais. Vamos crescer junto, que é difícil, né? Um segurando, um ajudando. Às vezes a gente está por baixo, vem um dar uma empurradinha e a gente vai e vamos todos juntos, tá? Muito obrigado. Obrigada, Cleidson. Perguntar,